Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não haveria luta. A prova maior que Deus não luta com o diabo como Deus é que tem a luta. Porque ele é tão poderoso, que se Deus lutasse com o diabo como Deus, no sentido do poder da palavra, não teria conflito, nem começaria. Então, em última instância, Deus não destrói o diabo pelo seu poder divino. Ele destrói o diabo pelo seu caráter e o seu amor. Vem a briga pela humanidade. E o livro de Jó, que é o mais famoso livro da Bíblia a lidar com o sofrimento. Jó, quem estiver com a Bíblia, abra comigo, por favor. Jó tem uma visão que me mostra todo esse quadro. Antes do livro dos Salmos aqui. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A expressão que aparece para o íntegro aqui em hebraico é a palavra tam. Significa que Jó era bom em tudo. Ele era um bom pai, um bom vizinho, um bom marido, tudo. E ele tinha os filhos. Aí diz o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toque em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Fique com a Bíblia aberta. Lendo assim, grosso modo, parece que houve uma aposta entre Deus e Satanás. Satanás foi lá no céu, e Deus: oi Satanás, tudo bem? Beleza? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Ah, tá um calor lá no Rio de Janeiro, tá terrível. É mesmo? Escuta, você viu meu servo Jó? Onde é que ele está? Ah, vi sim. Pois ele é bom, né? É bom porque o senhor fica comprando com presente, com tudo, né? E tal, dá carrão para ele. Tira tudo, eu quero ver se ele vai te abençoar. Aposto que não vai. Não vai, aposto. Então você pode ir lá. E parece que Jó foi um joguete nas mãos de Deus do diabo. Isso é a leitura pueril feita às pressas. Mas quando você vai no contexto da época e na linguagem hebraica, você vê que tem um outro sentido isso aqui. Em primeiro, olha o verso 6. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus, Bnei Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa expressão veio também no hebraico é Gam Ha-Satan. 3 palavrinhas. Gam, uma palavra, um artigo, uma palavra. Gam Ha-Satan. Gam é o que traduziram por também. Isso no hebraico tem um outro sentido. É irônico. É como se eu falasse assim: imagine que alguém me traiu, roubou a minha empresa, e depois que eu lutei, consegui me reaver de novo. No dia da inauguração, o meu ex-sócio, vamos chamar de Noraldino, aparece com a cara mais lambida lá. E você pergunta assim: ei Rodrigo, como é que foi a festa de inauguração da sua loja? Foi todo mundo lá? Eu falei: foi todo mundo lá, foi o pastor, foi a esposa dele, foi o pastor Célison também, toda a família, todo mundo. E o Noraldino também estava lá. Essa minha forma de falar, e o Noraldino também estava lá, é uma forma irônica. Alguém, persona não grata, indesejado, que não deveria estar lá, apareceu lá. Entenderam? É assim que está no hebraico. Gam ha-Satan. Gam é irônico. Esse gam, ele não deveria estar lá. Segunda coisa, a palavra Satanás aparece na minha Bíblia aqui com S maiúsculo. Na sua também? Também? Dando a entender que é um nome próprio. Só que eu tenho um problema com a gramática hebraica. Que está Gam ha-Satan. Também o Satanás.
em hebraico, não se usa artigo antes de nome próprio. Então, pela gramática hebraica, aqui não é um nome próprio. Então, isso tem um erro de tradução aí quando traduz com S maiúsculo. O que significa Satã em hebraico? Adversário, acusador, promotor, advogado de acusação. É um termo jurídico. Então, Satanás aparece no céu não com o nome próprio de Satanás, mas com o cargo de promotor jurídico. Está cansativo ou está dando para vocês entenderem? Estão acompanhando? Tem alguém advogado aqui, ou juiz, ou desembargador, ou promotor da área do direito? Ou estudante? Tem? Não tem ou não estão querendo manifestar? Não vou processar não, pode. Tem 2 lá atrás, né? Pronto. Eu sei que a ideia que as pessoas têm do juízo, aqui é muito aquela ideia de filme americano. De um debatendo com o outro, debatendo, e eu sei que o juízo no Brasil, a justiça é muito de documento, é dossiê, né? Aquela pilha de documento para o juiz ler, dar o parecer, aquela coisa toda. No Antigo Oriente Médio, o processo jurídico era um pouco diferente. Não existia advogado de acusação como profissão. Sabe como é que fazia? Olha como é que acontecia. Deixa eu pegar aleatoriamente aqui o senhor. Como é que é o seu nome? Raimundo. Vamos supor que o senhor Raimundo me pegou emprestado um cavalo e não devolveu. E morreu o meu cavalo. Ele me lesou, me deixou com prejuízo. Aqui, o que eu faria? Eu contrataria um advogado para acioná-lo juridicamente. Sabe como é que seria no Antigo Oriente Médio? Eu vou até o rei, até o governador da cidade e falo: o Raimundo me lesou num cavalo, eu quero o meu cavalo. Se o rei acha que a minha causa é propícia, sabe o que o rei faz? Ele chama o Raimundo e, na vista de todos, o rei me dá o título de Satã, advogado de acusação. Compreenderam isso aqui? O advogado de acusação no Antigo Oriente Médio não era um profissional do direito que você contrata. É a pessoa que se sentiu lesada. Ele é o próprio advogado dele. E o nome técnico disso qual é? Pode falar, não tem medo não. Satã. Não vai atrair coisa ruim não. Satã é uma palavra. Tá bom? É uma palavra. Satã é uma palavra hebraica que significa advogado de acusação. Não precisa ficar com medo de falar não. Não fala o nome de coisa ruim não. Não, Jesus é maior. Ué. Se eu ficar com medo de falar o nome dele, porque ele é poderoso, estou dando mais poder para ele do que ele tem. Concorda comigo? Então, Satã é uma palavra em hebraico que significa advogado de acusação. Vocês entenderam, então? O Raimundo me tomou o cavalo, o governador me nomeia Satã, advogado de acusação. E qual o papel do governador? 2 papéis. O governador será ao mesmo tempo juiz e advogado de defesa. Em que sentido que ele é juiz e advogado de defesa? Porque o governador vai ouvir a minha acusação e vai prescrever: Raimundo, você tem que pagar para ele um cavalo e você pode pagar esse cavalo durante 1 ano. Em que sentido que ele se tornou advogado de defesa? Porque ele não vai permitir que o Raimundo pague uma pena maior do que o crime que ele cometeu. Ele não vai permitir que eu chegue lá e mate o filho do Raimundo para vingar o cavalo. Nesse sentido que ele é o advogado de defesa. Ou ele pode até perdoar o Raimundo e pagar a dívida no caso do Raimundo. Não, eu vi aqui que o Raimundo realmente errou, mas foi uma coisa que ele cometeu. Faz o seguinte: o governo vai pagar o cavalo e o Raimundo está livre. Ficou claro isso para vocês? Quando então o inimigo de Deus aparece no céu como advogado de acusação, eu pergunto: quem era o diabo nessa história? A vítima. Sim ou não? O que eu falei? Que o advogado de acusação é quem se sente lesado. Se ele aparece é sempre porque ele se sentiu lesado. E contra quem ele está reclamando? Contra Deus. Qual é o objeto da perda, da demanda? Jó, a terra. E quer ver que é Jó mesmo?
Qual foi a pergunta? Que Deus pergunta para ele assim? De onde vens? Me'aim tabô, em hebraico. De onde vens? É outra expressão idiomática. O que você está fazendo aqui? Qual foi a resposta que o diabo deu, que está na sua Bíblia aí? Rodear a terra e passear por ela. Essa gíria, essa expressão idiomática, rodear a terra e passear, é o trajeto que um rei faz pelo seu reino para ver que ninguém opõe ao seu governo. 2 exemplos rápidos aqui, para não ficar muito cansativo para vocês. A Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham... Olha a expressão do Gênesis. Passeava o Senhor pelo jardim na viração do dia. Por que Deus passeava pelo Éden? Deus estava como um governador vindo se estava tudo bem. Davi passeava pelo seu palácio quando viu Betseba tomando banho. Então essa expressão rodear e passear por é um rei que anda pelo seu reino para ver se está tudo bem, se ninguém vai contra o seu reino. Quando o diabo fala de rodear a terra e passear por ela, a terra é minha. Porque o casal adâmico comeu do fruto proibido. Pela lei, a terra é minha. Pedindo licença ao pessoal da área do direito, vocês sabem que muita coisa do direito é legal, mas não é moral. Você sabe disso. É legal, mas não é moral. Mas assim, o próprio juiz, às vezes, ele dá uma sentença que ele, como cidadão, não gostaria de dar. Mas como juiz, ele é obrigado a soltar o cara, porque a legislação prevê, ele não pode manter o camarada preso. Às vezes ele tem que dar um habeas corpus que ele, como pai, não daria. Para o estuprador, seja lá o que for. Mas tem uma questão legal lá que ele é obrigado, com força de lei. Então, não era moral que o diabo fosse o dono da terra, mas era legal, porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles assumiram, deram o controle para ele. Aí Deus falou o seguinte, mas tem uma coisa, você já viu meu servo Jó? Tem um que se opõe ao seu governo. E Satanás falou, ele se opõe porque o Senhor o compra. Lembre, o universo todo estava ouvindo a discussão. Deus é onisciente, mas o universo não é. Por amor ao universo, Deus deu argumentos que ele não precisava dar. Deus podia dar apenas a sua autoridade. Eu falei, acabou, eu sou Deus, está discutindo por quê? Mas olha o que Deus fala. Vinde, arrazoemos. Vamos conversar? Vamos conversar? Ele não precisava falar isso, não. Ele é Deus. Não, vamos conversar. Você quer saber por que eu estou usando essa camisa e essa calça aqui? Eu vou te explicar. Pode testar, Jó. Você vai ver que ele é fiel a mim porque ele me ama e não porque eu o comprei. E você sabe em todo o livro de Jó as coisas que ele sofre. Chega um momento que Jó não aguenta mais de tanto sofrimento. E no final do livro de Jó, capítulo 38, quem aparece para Jó? Deus. Agora Deus vai explicar para Jó. É interessante que no capítulo 32, verso 3, Deus fala com Jó assim, cinge os seus lombos, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É interessante que quando Deus vai explicar Jó o problema do sofrimento, eu esperava que Deus ia dar toda uma explicação para Jó, mas Deus faz um monte de pergunta. Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Mas é interessante que Deus também é um pouco bem-humorado. Ele aparece para Jó uma hora num redemoinho. Como uma motocicleta, fala assim, Jó, monta aqui, pega uma carona comigo que eu vou te levar para conhecer. E quando Deus coloca Jó no redemoinho, olha aqui, capítulo 40, verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinge agora os teus lombos como homem. Esse cinge os lombos é uma gíria do hebraico que significa, vamos dar uma voltinha. Entendeu? Vamos dar uma voltinha. Sobe aqui na minha garupa. E o que Deus mostra para Jó no capítulo 40 e no capítulo 41? Deus mostra para Jó 2 monstros. O Leviatã e o Behemoth. Que até hoje as pessoas não sabem o que são esses 2 monstros. São monstros mitológicos, símbolos do mal. Na cultura ugarítica fala do Leviatã, a serpente, que sempre ilustra o mal. Em toda a cultura antiga, eles sempre ilustravam o mal como 2 monstros, um que sai da água e outro que sai da terra. O Behemoth é um animal de terra, não sabemos qual é. E o Leviatã seria uma serpente do mar, que sai do mar. O Apocalipse não fala do grande conflito, 2 bestas, feras, uma que sai da terra e outra que sai do mar. O Apocalipse está refletindo símbolos.
Deus mostra Jó, Jó fica com medo. Interessante que quando Deus mostra o poder dele para Jó, Jó não fica com medo. Mas quando Deus mostra os monstros, Jó fica com medo. Deus fala, está vendo, Jó, contra que eu estou lutando? Está percebendo? E tem mais, Jó. Deus termina no capítulo 42, mostrando para Jó a parte mais linda. Eu sei o que é sofrer, Jó. Por isso que está tendo a guerra. 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Aí vem o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso? Quem pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Qual o tamanho de Deus? Será que existe um espaço que caiba a Deus? Qual o único modo que eu tenho de ver a Deus? Lutero dizia, os homens usam uma máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Porque Ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o modo dele se ver é se escondendo. Imagina que eu estou falando aqui e tem um holofote de luz atrás de mim. Você pode esfregar o olho, você não vai conseguir me olhar. Rodrigo, desculpa, apaga esse holofote aí para a gente poder te ver. Se Jó falou, agora os meus olhos te contemplam, é porque Deus estava de uma maneira visível. E ele antecipou para Jó o que aconteceria no futuro, depois de Jó. Quando ele se fez carne e habitou no meio de nós. E o livro de Jó, então, termina me dando as duas lições que fecham a questão do problema do mal. Em primeiro lugar, existe um grande conflito entre o bem e o mal. Deus permitiu que o conflito surgisse por amor à liberdade que Ele nos deu. Se sofremos demais, a gente não suporta. Se sofremos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não desejamos livrar dele. Estamos em guerra, Jó. E a prova maior que eu amo vocês é que eu não estou usando o meu poder, mas sim o meu caráter nessa guerra. Raciocina comigo. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não haveria luta. Entenderam a minha ironia aqui? Sim ou não? A prova maior que Deus não luta com o diabo como Deus é que tem a luta. Porque Ele é tão poderoso, que se Deus lutasse com o diabo como Deus, no sentido do poder da palavra, não teria conflito, nem começaria. Então, em última instância, Deus não destrói o diabo pelo seu poder divino. Ele destrói o diabo pelo seu caráter e o seu amor. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, no sermão de amanhã. Por favor, quem puder, venha amanhã, porque a continuidade disso vai ser amanhã. Deus usou a fraqueza dele para vencer o mal, e não o poder dele. Eu sei que está sendo estranho para alguns do que eu estou falando aqui. Rodrigo, eu sempre acreditei no poder de Deus Todo-Poderoso, e Deus é Todo-Poderoso, mas Ele não usa o poder dele na batalha com o mal, Ele usa o caráter dele. Ele vence o mal com sua palavra, com seu caráter, com seu amor, e não com seus raios. Senão não teria conflito. E se Deus então se diminui para poder lutar, Ele também sai machucado. Aí vem a segunda lição do livro de Jó. Que Jó ouviu tudo isso e falou assim, Senhor, tudo bem, quem sou eu para discutir o Senhor? O Senhor me fez um monte de pergunta, né? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Onde é que você estava quando eu criei aquilo outro? Realmente, não estava em lugar nenhum, mas o Senhor também não sabe o que eu estou passando. Mas depois que Deus mostrou para Jó a luta do próprio Deus com os dois monstros, e Deus sendo ferido, machucado, estou usando uma figura de linguagem, Ele diz, Jó, eu entendo o que você está passando, porque eu também me tornei homem. Eu também fui crucificado. Eu não conheço o mal só por teoria, Jó. Eu conheço o mal na minha carne. Porque mesmo sendo onipotente, eu sei o que é não conseguir carregar uma cruz. Mesmo sendo onisciente, eu sei o que é
ficar por um tempo sem saber o que vai acontecer, porque eu estava como ser humano. Eu sei, Jó, o que é chorar e não conseguir conter o impulso do choro porque um amigo morreu, Lázaro. Mas a história não para aqui. Enquanto todo o nosso sofrimento será provisório, o preço que Cristo pagou será eterno. Hoje, quando eu saí de casa, eu fiquei feliz. Eu peguei um livro, mandaram um boneco, um livro que eu estou publicando agora, e nesse livro tem um capítulo sobre a encarnação. E eu mostro vários versículos da Bíblia lá que evidenciam que Cristo ficará para sempre retido a um corpo humano. Ele não perdeu a divindade dele. Mas como preço eterno da minha e da sua salvação, ele ficará para sempre retido a um corpo humano glorificado, porém humano, ainda com as marcas da crucifixão. Sabe o que é isso? Aquela cicatriz que você tem que te incomoda, na ressurreição vai sumir. A dele vai ficar para sempre. Então, quando pergunto por que Deus deixou o mal acontecer no universo, eu pergunto, quem pagou o maior preço? Foi Ele.